Se você gosta de filmes esquisitos, nós temos hoje pra você um filme especial. Um filme que não vai sair da sua cabeça por muito tempo. Muito tempo, é verdade. Não é mesmo? Um filme diferente, esquisito. Esse filme ele tem uma ideia interessante, mas ele tem uma loucura que acontece nele que é bem estranha, assim, né, cara? Estamos falando de Man. Man. O Não filme... tem uma tradução, né? O filme não tem tradução. Man. O que é Man? Homem. O filme é sobre homem. E é bem isso, na verdade. É, sobre isso mesmo. Sobre exatamente. O nome é o que é o filme, né? É sobre isso. É um filme diferente, é um filme que você não sabe o que você vai ver. Você não tem como imaginar. Eu não imaginaria tudo aquilo que aconteceu no filme. Não tinha como eu acreditar que aquilo ia acontecer. Não tinha como. Realmente eu fiquei surpreso, na verdade. Principalmente ali com a parte final. Ali. Surpreso e um pouco afetado. Afetado, é verdade. Mas antes de falarmos sobre o filme, nós temos um recadinho pra você. Você tem que se inscrever nesse canal aqui, né, cara? Tocar no sininho para receber as notificações e deixar seu like, né, Ed? Exatamente. E temos também o Spotify, que o Ed vai deixar aqui, ó, para você apontar sua câmera lá dentro do Spotify e se inscrever lá também. Mas vamos voltar ao filme, vamos falar sobre Man, o filme de 2022, de Alex Garland. Alex Garland fez Ex Machina. E Aniquilação. Aniquilação é um filme da Netflix. Ex Machina tá na Netflix também, talvez? Acho que tá na Netflix também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse diretor... Dois filmes excelentes. Excelentes. Dois filmes não tão loucos quanto esse. Talvez Aniquilação tem essa mesma pegada, assim, E se você assistir a Aniquilação, daí talvez você entenda um pouco mais a linguagem do diretor para esse filme. Você fala assim, sabe aquele diretor que tem aquela marca registrada, né? Esse sim. diretor, ele começou a mostrar que ele tem uma marca registrada nesse negócio com a natureza, né? Uma ligação, assim, de rituais, às vezes, né? Que pode acontecer nos filmes, né? A marca da loucura. Uma coisa talvez religiosa até, talvez, né? Com certeza. Pode-se dizer, né? Ele fala muito sobre religião nos filmes, Ele fala muito sobre religião, exatamente. Tem sempre um toquezinho ali de religião meio sutil, às vezes, que quem for da religião assim mesmo vai conseguir entender, né? Uma crítica, muitas vezes, também, crítica, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que o filme fala. Após uma tragédia pessoal, Harper decide ir sozinha para um retiro em uma pequena cidade inglesa, na esperança de encontrar um lugar para se curar. Mas alguém ou algo da floresta ao redor parece estar perseguindo ela. Logo, sua estadia se torna um pesadelo, habitada por suas memórias e medos mais sombrios. Mais um pesadelo, né? Porque ela já tá perturbada, né? Exatamente. Obviamente, esse vídeo contém spoilers, então vamos... Porque o filme, desde o começo, ele já dá muito conteúdo, eu diria assim, né? Sim. Ele começa já mostrando muita coisa já, né? Porque a motivação da personagem tem a ver com o começo, que é o marido dela se matando. Se matando. Porque a gente não sabe realmente se ele se matou, né? No começo lá ele explica até que se matou, que vai se matar. Porque o filme ele fala de masculinidade tóxica, né? Exatamente. Essa é uma das... É uma das coisas que ele fala, né? Então o começo é uma relação dela com o marido e desse tóxico que ele é em cima dela, né? Sim, ele é muito tóxico. Da relação que ele tem com ela, de como que ele comanda a relação, como que ele quer que a relação seja. Então, ele começa nesse impacto já dessa cena dele se matando, né? Sim. Aí depois ela vai pra esse lugar, você acha uma que vai cena ser muito bonita, né? Uma cena muito bonita. O filme é bonito. Mas toda a fotografia dessa parte dela com o marido dela no apartamento ali... Muito bonita, porque é aquela cena do pôr do sol. Tem o pôr do sol acontecendo, o apartamento é todo laranja, né? E é doido, porque olha o contraste, né? Porque a gente geralmente, quando a gente grava nesse momento do dia, que chama Golden Hour, que é pra deixar tudo muito surreal e bonito. Bonitos. Porque a pele fica dourada, né? Todo lugar fica dourado. E aí você contrasta isso com uma cena de suicídio. Suicídio, exatamente. Olha que loucura. Suicídio, briga, porque tudo acontece nesse ambiente, né? Nesse horário mesmo. E é uma cena muito bonita, o contraste da luz, da luz com a água caindo na sacada, né? Tem uma coisa bem bonita nessa cena. Só que é bem pesada, né? Sim, bem pesada. É um suicídio. Bem pesada
no começo você nem acha que é tão pesado assim, porque você vê que é o suicídio, mas tipo uma câmera lenta que você vai ver o que vai acontecer, mas você não sabe o que tá acontecendo mesmo, né? Sim. Porque depois corta e começa realmente o filme, né? O que vai acontecer com ela lá no campo, né? Porque você realmente também nem sabe o que tá acontecendo, na verdade, no começo, né? Sabe que teve uma briga, né? Aparece o cara caindo e corta. É isso aí, show. E corta. Aí depois que você vai começando a entender o que tá acontecendo, o que é... O que são aquelas pessoas nesse campo que ela tá aí, nessa casa de campo que ela tá. Porque ela vai pra um lugar que todos os homens são os mesmos homens. São interpretados pelo mesmo ator. Mesmo ator, né? Exatamente. Né? Que é o Rory Kinnear. Rory Kinnear. Que ele começa como Joffrey, que é o anfitrião dela. Anfitrião, exatamente. Que ela vai pra essa casa de campo. E daí é como se fosse um Airbnb. Aí tem esse anfitrião, que é o Joffrey. E depois só que eu percebi que todas as pessoas, todos os habitantes dessa cidade são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. E só tem homens, né? Só tem homens. Só tem homens nessa região. Desde as crianças até os mais velhos, é tudo pelo mesmo ator. Tudo mesmo cara. O CGI da criança é uma merda, vamos comentar aqui. Bem esquisito. Bem esquisito, assim. Né? Mas, tipo, você vê que todos têm a mesma cara. Sim. Muda um pouco a aparência deles com corte de cabelo, com um cara ser mais forte que o outro, ou assim, mas todos são a mesma pessoa. Eu não sei como que ela não reparou isso, né? Acho que ela nem chegou é meio estranho ela não ter reparado isso, né? Mas eu acho que faz parte do conto do filme, assim, da história. Da ideia, assim. né? É da ideia de... Nós vemos isso, mas ela não deve ver. Talvez, exatamente. É só coisa do filme mesmo, né? O filme, ele principalmente é isso, né? Ele fala de masculinidade tóxica, né, mano? Porque ela tem essa relação com o marido, que ela quer se separar do marido. Sim. E o marido não quer se separar, então ele começa a atormentar a cabeça dela, falando que vai se matar, que a culpa é dela, que ela não é a vítima, que a vítima é ele, porque ela tá querendo terminar com ele. Sim. E tem vários negócios acontecendo, até que ele chega a agredir ela. Sim. E tal. Sim. Então eu acho que esse lugar que ela vai, eu acho, né? O que eu tirei do filme. Que tudo que tá acontecendo com ela lá é uma representação do próprio marido. Tá ligado? Porque todos esses homens que ela encontra lá, todos falam a mesma coisa que o próprio marido dela falava pra ela, né? Sim, sim. Tanto que no final aparece o marido, a última versão do homem que renasce, eu não sei o que é aquilo que acontece. É o próprio marido, né? Eu achei assim... Qual que foi a conclusão que você tirou, Ed? Antes disso, o que eu gostei do filme é o jeito que, assim, você vai vendo como uma mulher é diante da sociedade patriarcal e, cara, você sente o medo dela andando de noite e com um perigo andando espreita, de dia, né? Você sabe, né? Que você vê que ela tá assustada, né? E com qualquer homem que ela fala, ninguém leva ela a sério. Ninguém leva ela a sério. Sempre ela tá errada, né? Isso é um retrato da sociedade que a gente vive. Da sociedade que a gente vive, exatamente. Sabe? Então isso que eu achei muito legal. Eles conseguiram, né? O diretor, ele conseguiu passar pro espectador como uma mulher consegue se sentir, obviamente, na visão masculina, né? Na visão masculina, se fosse uma diretora mulher, talvez seria diferente, mas falando especificamente desse filme. Eu me senti ameaçado pelos homens, eu me senti na pele dela, cara. Isso foi muito... É também um mérito dela, né? A Jessie Buckley, que faz a Harper. Exatamente. É uma atriz fenomenal. Fenomenal. Ela muito, muito bem. Muito bem mesmo. E o que eu achei, assim, no final do filme, tem toda essa perseguição e todos os homens... Eu falei só da parte que é clara no filme, né? Porque é clara no filme esse negócio de masculinidade. Aí tem, lógico, que tem a parte de rituais, de natureza, que daí é uma loucura. Daí, a parte dos rituais, aquela coisa da igreja, quando ela, e no final, quando tem umas câmeras lentas maravilhosas da maçã, né? Do fruto proibido. Aquela maçã caindo em câmera... Nossa, o filme é bonito, hein? O filme é bonito. É bonito, hein? Tem umas cenas inspiradas. O que eu fiquei impressionado nisso no diretor de fotografia é que normalmente quando se filma floresta, você fica meio perdido, né? Você não tem textura, porque é tudo a mesma coisa. E ele conseguia dar uma textura nas imagens que era espetacular. As imagens da floresta que só via verde, era linda. Sim, né? Verdade. Então, gostei muito... Ele lembrou muito o Lars von Trier. Lars von Trier, né? Exatamente. Vários filmes dele têm essa cena de câmera lenta. Ele tem uma pegada assim, né? Não é tão sexual como é o Lars von Trier, só que ele tem uma pegada no filme dele que, pelo jeito, vai ser do mesmo jeito, assim, tem sim.
essa transformação de corpo também, né? Então, um body horror, body né, horror, também. Exatamente. Esse filme tem muito disso, né, cara? Nossa, o final ali é muito louco. Vamos falar do final. Então, o final entra numa chapação em que a gente tem um monstro, né? Praticamente ali. Tem um monstro. E eu entendi que é uma coisa do masculino com o feminino, né, cara? Porque os caras, eles renascem deles mesmos e eles renascem não do... Ele tem uma vagina também, né? Se você for reparar. O que eu interpretei? Isso aí é coisa da minha cabeça, hein? Vamos ver se... Nada é do que o diretor pensou, né? O que a gente conseguiu tirar. O homem, ele, como eu disse, a gente vive na sociedade patriarcal. Certo? O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade que é gerida por homens, né? Pensada por homens e feita para homens. Né? Exatamente. Então, o homem, ele pare a si mesmo no sentido de perpetuar os próprios defeitos, os próprios abusos, as próprias ideias. Ele passa disso, ele passa toda essa sociedade machista, patriarcal, geração por geração. Geração por geração. Ele nasce de si mesmo porque ele é um filho do próprio produto, do que ele criou, né? E ele vai nascendo e nascendo, geração após geração. E eu peguei nisso aí também, né? Eu peguei exatamente isso que você falou, que ele renasce, a geração vai passando o tóxico que o homem é. Sim. Ele passa de geração para geração. Tipo, se você é uma criança e vive numa casa que o seu pai abusava da sua mãe ou batia na sua... Você vai crescer um homem, talvez do mesmo jeito, né? Sim. Com certeza vai acontecer isso. E você vê que ele sofre cada vez que ele nasce. Sim. Você repara que ele sofre? Tipo, ele não aguenta mais ter aquilo dentro dele. Então ele sofre que ele tem que renascer e ser daquele jeito. Renascer e ser daquele jeito. É interessante que quando ele renasce e não é mais o homem que ele era... Que ele era naquele lugar. Que no caso, quando nasce o ex-marido que volta daí a ser o ex-marido dela, né? Ele ainda é um produto, ele ainda tem um reflexo da sociedade. Do homem, né? E por ele ser diferente, ele não se encaixa e por isso ele se mata. Exatamente. Não é mesmo? Então, e mesmo ele sendo diferente, eu acho também uma crítica aos homens desconstruidões aí, né? Mesmo ele sendo diferente, ele reproduz os mesmos comportamentos. Ele tem uma cara diferente, porém ele não é diferente. Não é diferente. E você vê que os machucados que acontecem com ele é o mesmo jeito que o marido morreu, né? Sim. O braço cortado. É verdade. É a mesma quebrado. coisa. Ele tá do mesmo jeito, né? Então, realmente... Por isso que eu pensei que era todos aqueles homens são uma representação do próprio marido dela. Pode ser também. Porque ela também tá numa fase de luto, porque o marido morreu, né? Se matou. E ela tá se sentindo culpada. Porque ele falou que a culpa ia ser dela. Então ela tá se sentindo culpada. Então ela acaba enxergando em tudo o que ele falou pra ela, né? Sim. Então, eu vi isso, assim, que é essa perpetuação de todo o dano psicológico que a sociedade faz com o homem, né? Se repetindo, exatamente. Não é mesmo? E a mulher, ela tá de espectadora no sentido de... O homem, ele tenta alcançar ela. Tenta, exatamente. Ele tenta, a todo momento ele tenta chegar perto dela. E a cena do padre, quando ele fala pra ela, né, que você tem o poder de controlar a gente, porque você tem... Sim. Você tem seios, você tem vagina, você tem não sei o quê, né? Ele fala um negócio assim que você fica assim, meu... Que viagem. Que viagem, né? E é tipo esses homens, os homens que carregam essa parte tóxica, eles pensam assim, né? Sim. Que a mulher tem poder sobre eles só por causa disso. Exatamente. Né? E isso é bizarro, né, cara? Isso foi bizarro. E é bem colocado no filme até, né? Sim, você vê que quem fala isso é o padre, né? Que é o cara que normalmente tem que acolher, tá ali pra ajudar. E ele não tá ali pra isso. Ele tá ali como homem e que quer usar a mulher de qualquer jeito. E a crítica à igreja também. Exatamente. Cara, esse filme, assim, ele provoca muitas reflexões, cara. Muitas reflexões. Mas, assim, ele não ele é filme... pesado, mas também não é ele não é tão pesado assim, né? Essa sequência do final realmente é bem pesada, né? Porque é uma parte muito gráfica, muito explícita, muito... E assim, é uma coisa que você fala, mano, sabe um negócio que você nunca imaginou que poderia ver isso em algum dia? Assim, é muito louco, é muito chapação. Exatamente. É uma coisa que é um tabu até, né? Ninguém mostra o nascimento de uma pessoa assim tão explicitamente. Né? Exatamente. Né? É um tabu, não é um tabu assim, você vê assim, o nascimento.
E ali você vê vários, um atrás do outro, e de vários lugares do corpo, não é no mesmo lugar sempre. Às vezes é pela boca, às vezes é pelo... É muito louco, é muito louco, é muito louco. É um filme interessante de ver, uma experiência, eu diria. É uma experiência, exatamente. Uma bela fotografia. Eu gostei do filme. Eu gostei também. Achei que é um bom filme pra você ver, assim, com o pai, com a mãe, com as crianças, na sessão da tarde. Não faça isso. Não, é um filme que você tem que é um filme tomar totalmente cuidado. cult, assim. Totalmente. Ele tem uma pegada bem legal, tem uma fotografia da hora, direção boa pra caramba, atuação de todos muito boa, né? Muito boa. O cara que faz vários personagens, ele manda muito bem, né? Nos sotaques, no jeito de falar, né? Ele muda realmente. Né? Ele muda. É um filmaço e eu quero saber uma nota, Rafa. 8, cara. Eu vou dar nota 8 também. 8. Porque é um filme que merece uma nota alta. Merece uma nota alta, mas... Você tem que ver esse filme. Ainda tem os seus... É porque ele é complexo, né? Leve esse negócio. Às vezes a gente tá falando aqui coisas que também não tem nada a ver com o filme, né? Às vezes. Porque eu acho que os filmes desse diretor, ele tem essa pegada, né? Que cada um vai tirar uma coisa, uma interpretação dele, né? Livre. Porque às vezes não faz nem sentido a história, né? O que tá acontecendo. Às vezes ele fez só por fazer a história e tá tudo certo. Exatamente. A Aniquilação também é assim, você fica meio perdidão. A Aniquilação no final é uma chapação. É uma chapação igual, questão, né? De ser uma chapação no final ali. Né? No Ex Machina também, é uma pira também o filme. Eu acho que é o mais centrado dele, é o Ex Machina. Verdade. E os outros são mais pira, mas uma nota 8 é uma nota boa pra ele. Notaça. Então, se você quer ver mais filmes de chapação, é só você se inscrever nesse canal, não é mesmo? A gente fala aí, esse filme é da A24 também, né? Somos aqui parceiros da A24. Paga nós, A24. A gente fala bastante de filme, porque também é o nosso estilo, né? É verdade. Esse, por exemplo, é um filme que também me trouxe um negócio que... A gente escreve, né, roteiro, né? Sim. Às vezes a gente fica com medo de... escrever alguma coisa que possa impactar. Mas, cara... Muita gente escreve filme impactante aí, e põe na tela e faz sucesso. E a gente também acho que a gente tem que parar de ter um pouquinho de medo dessas paradas. Com certeza. Porque às vezes a gente escreve achando que as pessoas vão falar mal. Talvez vai, porque todo mundo fala mal de alguma coisa. Tem em todo lugar. Exatamente. Ssó que a coisa acontece, cara. Isso aí não é uma coisa que a gente tá mentindo, é uma coisa que acontece, pode estar acontecendo agora e tal, né? Então, eu acho que foi um negócio que abriu minha cabeça também. Filmes que abram a cabeça. Olha, é um outro tema, a gente tem que fazer. Filmes para abrir a cabeça. Abrir a cabeça, exatamente. Sensacional, quem sabe no futuro? Quem sabe semana que vem não. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Mas é isso aí, né, Ed? É isso aí, então deixa o seu like. Exatamente. Que mais? Fale do filme aí, se você viu, quando você vê. Fala o que você achou, qual que é a interpretação que você tirou dele, né? E temos Instagram e TikTok aí também, que a gente vai falar TikTok. Vai falar um pouco desse filme. Ou ao contrário, TikTok, Instagram. E o Spotify, né? Que tá aqui assim, ó. O Ed vai botar aí de novo pra você se inscrever lá também. É isso aí. Até semana que vem, então? Até semana que vem. Falou. Falou, galera.